Esse vídeo é especialmente para Márcia, que ontem me pediu para eu falar um pouquinho sobre o luto. E eu começo citando Raquel de Queiroz. Eu sou essa gente que dói inteira, porque não vive na superfície das coisas. Uma índia tupi deu à luz uma índiazinha de pele bem branca e a chamou de Mani. Um dia, a menina ficou doente. O pajé foi chamado e fez vários rituais para salvá-la, mas nada adiantou. E a menina morreu. Os pais dela a enterraram dentro da própria oca, como era o costume. Eles regaram o local no qual a menina tinha sido enterrada com muitas lágrimas. Depois de alguns dias, nasceu uma planta cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro. Ela ganhou o nome de mandioca, ou seja, uma junção de mani e oca. O luto dói. O luto dói muito. Porque, afinal de contas, viver também dói muito. Mas o que se observa é que o luto é um processo de amadurecimento, é um processo de renovação que a pessoa passa, porque tem que ser assim. Existe um instinto de sobrevivência que, embora a dor do luto, o luto é uma perda é irreparável quando se trata de morte, do luto de morte, embora existam outros tipos de luto também, de separação, mas o que pesa costumeiramente mais na gente é o luto da morte, porque é aquele vazio, é aquele nada absoluto que parece que não tem um preenchimento, é aquele sufoco, porque está faltando aquele outro que a gente olhava no olho, aquele outro que a gente acompanhava e agora tá sabendo, tá pensando, tá intuindo que nunca mais vai acontecer esse encontro. Por isso a gente sofre, a gente se tortura e como a historinha contou, esse sofrimento vai persistir intenso até que uma modificação ocorra no interior da gente por conta daquele exterior que esvaziou, deixou de existir, houve a separação e a gente precisa readaptar o nosso interior àquela situação, criando uma outra situação que faça com que aquela pessoa que se foi renasça dentro da gente com um significado diferente do que ela tinha antes, que era presencial. Isso vai ocorrer sim, isso ocorre com todo mundo. Essa dor da perda e também esse amadurecimento, esse renascimento da situação. Só que vai variar em entendimento, em intensidade, em amadurecimento, de acordo com a pessoa, de acordo com as emoções que a pessoa tem, de acordo com aquele outro que se foi. Então, são N situações diferentes. Agora, o sofrimento existe sim. E mais uma vez, vem a Raquel de Queiroz. Doer, dói sempre. O pior é quando fica dormente. Só não dói depois de morto. Mas aqueles que ficam vão sentir a dor. Aqueles que ficam vão sofrer pelos que já foram. E os que estão começam a perceber que aquilo que aconteceu foi circunstancial, mas que a morte também vai ser inevitável para a gente. E a partir disso, vai se perdendo as ilusões sobre o que é a vida, vai se caindo na realidade da insignificância do que somos nós diante de todo o universo e de que as leis
naturais, elas caem para todo mundo, elas acontecem, elas exercem o poder dela em cima de todo mundo. E que a morte era uma coisa que já vinha acontecendo há muito tempo, mas a gente envolvido no dia a dia não estava percebendo quanta coisa já morreu na nossa vida, quanta coisa foi morrendo na vida do outro. Então, resta refletir o outro e eu estou vivendo pelo menos da forma melhor possível, da forma mais digna possível, para que essa minha morte não seja em vão, para que a morte do outro não seja em vão. Tudo isso também vai servindo de consolo. A pessoa refletir sobre como aquele outro viveu, ela realizou os sonhos dela mais profundo, eu estou realizando meus sonhos mais profundos para que daqui a pouco, quando a minha morte chegar, não tenha sido uma vida frustrante jogada fora. Isso a gente pode refletir. Vai amenizar a dor? Não vai amenizar. As lágrimas vão ajudar a relaxar, a saudade, a dor vai ajudar sim. É o modo que a gente vê que é mais costumeiro da pessoa passar por esse processo de mudança, mas que é uma dor existencial. A pessoa existe, a pessoa vive, então a pessoa vai passar por aquilo, a não ser que seja uma pessoa totalmente insensível, mas isso já cai no terreno da patologia. Sempre a gente vai ter alguém que a gente goste, alguém que a gente sinta falta e que se vai antes da gente, ou alguém, ou alguma coisa, enfim, vai variar de situação para situação. A bonequinha tem hoje? Tem. A bonequinha dentro do tema. Essa bonequinha, devido eu ter uma natureza de sofrimento existencial, isso é da minha natureza. Eu sofro muito pela dor da existência. Eu sofro muito me questionando, me indagando, tendo as minhas questões, os meus porquês, e sem conseguir entender, porque afinal de contas, nós seres humanos somos ainda muito limitados para entender o que significa a morte, para entender o que significa essa nossa incapacidade de lidar com a ausência, de lidar com a falta, de lidar com a dor. Nós somos seres ainda rústicos, incipientes. Nós só conseguimos entender e mal aquilo que passa pela nossa humilde capacidade de raciocínio, aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos, mas isso é muito pouco diante da natureza, isso é muito pouco diante da transcendência. Então nem adianta tentar, que a gente nunca vai conseguir entender o que é a morte. Pode até ser uma libertação, pode até ser um novo renascimento, mas agora, por enquanto, na situação que nós estamos, evolutiva, de seres da matéria, o nosso raciocínio para isso, ele é incipiente. Se a gente tivesse condição de entrar em contato com realidades muito além da morte, a gente teria até um curto-circuito, se pulverizaria, porque não estaria ainda no nosso alcance. A realidade maior, ela está num diapasão diferente do que nós vivemos aqui no plano material. Então, a gente sofre também por causa dessa limitação, por causa dessa falta do entendimento. E essas minhas angústias existenciais, essa minha dor profunda que eu sinto aqui, por esse não entender, ela é retratada nesse kitzinho dessa boneca. Por isso que essa boneca, ela se chama Carolina, porque ela reflete mais ou menos essas minhas dores profundas. Então ela tá com essas mãozinhas aqui espalmadas, ela mesmo dormindo, ela tá tendo essa inquietação que algumas pessoas entendem e por isso elas são muito doloridas, existencialmente falando. Então ela reflete bem o que é o contato constante que eu tenho com essa dor.
certo? É claro que é uma dor diferente da dor da perda de uma pessoa que morre, mas é uma dor que a pessoa mais ou menos já sabe quando o outro diz está doendo, ela já sabe do que está se tratando. Certo? E eu coloquei o nome dela de Carolina justamente por ela parecer mais comigo, ela revelar mais esse meu constante estado de ser, emocional de ser. Embora eu sorria fazendo os vídeos, eu não vou ficar o tempo todo falando nisso. Quem sabe é o meu psiquiatra que já passa os remédios para que esse desespero, essa angústia amenize um pouco. Mas eu entendo mais ou menos o que a dor significa, a dor profunda, beirando até às vezes o desespero. Doer sempre dói, só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer.